Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, onde descomplicamos a saúde mental e trazemos reflexões valiosas para o nosso dia a dia. Eu sou Sátia Alvarenga, psicóloga clínica e especialista em TCC. E eu sou Fernanda Tomás, assessora de marketing com foco em psicologia, e hoje estamos aqui para um bate-papo que vai mexer com todos nós. Vamos falar sobre a relação entre humor, a autocrítica e a autocompaixão. Esse episódio é apoiado pela Clínica Foco, Psicoterapia e Educação Continuada, onde eu faço parte como supervisora clínica e posso afirmar que a Foco oferece um ótimo atendimento com profissionais qualificados. Para saber mais sobre agendamento, aponte o celular para o QR Code na tela e visite o site. E para esse bate-papo tão especial, temos dois convidados incríveis. O multifacetado Jefferson Schroeder, ator, humorista e dublador, conhecido por seu talento em criar personagens engraçados e imitar vozes. E hoje ele vai compartilhar com a gente como ele lida com a criatividade, a autocrítica e muito mais. E para ajudar a descomplicar a saúde mental, convidamos a psicóloga Maria Amélia Penido, graduada pela UFRJ, onde fez o seu mestrado e doutorado. É professora do Departamento de Psicologia da PUC-Rio e hoje vai nos ajudar a entender melhor esses conceitos sobre autocrítica e nos dar insights valiosos sobre autocompaixão. Vamos descomplicar? Bem-vindos ao Descomplicadamente. Muito obrigada por vocês estarem aqui participando com a gente. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria receber vocês aqui hoje. Muito obrigada, também é um prazer muito grande estar aqui no Descomplicadamente. Vamos ver o que a gente vai conseguir descomplicar hoje. Isso aí, a pessoa em questão sou eu. Muito obrigado pelo convite também. Nosso paciente do dia. É isso aí, eu que sou complicado da vez. Então, já para começar, a gente quer saber um pouquinho da sua história, de onde você começou a se descobrir ele com o seu talento, como é que foi? Eu tô ator, né, formado em artes cênicas, me graduei na CAL, a Casa das Artes Laranjeiras aqui no Rio. E é isso, fiz teatro um pouco em Canoinhas, Santa Catarina, que é a minha cidade, 55 mil habitantes, mais ou menos, interior de Santa Catarina. E depois vim pra cá e já tem, 19 anos que eu tô aqui no Rio. Estudei, aí fiquei desempregado, aí você não sabe como entrar no mercado de trabalho, aí você entra um pouco, aí sai, entra um pouco, sai. E eu tenho uma amiga que foi demitida, sei lá, depois de, 20 anos numa empresa. Me ligou, eu falei, nossa, eu sou demitido 10 vezes por ano, assim. E eu falei, vai dar certo, vai dar certo. E o dinheiro que você tem guardado é teu, não sofra de gastar. Também é teu. Muito bom. E nesse seu processo de criar personagens, né? Como é que você lida com as suas emoções nesse momento? Como é que é esse processo de criação? Perguntando assim, me remete muito É muito louco, porque eu faço coisas de comédia, de brincadeira. E isso acaba que é uma referência para as pessoas assim no mercado, me chamam para comédia e tal. Mas eu, a minha vida toda, me dediquei a estudar drama. Então, para mim, é quase que a minha parte profissional é a parte dramática. Porque quando eu comecei a estudar, os professores diziam que eu tinha facilidade com comédia. E eu botei na minha cabeça, então, que para eu ser um profissional, eu teria que saber fazer os dois. E aí, nessa coisa de estudar drama, eu me aproximei de métodos e caminhos de 3 diretores, que é a Celina Sodré, o Jefferson Miranda e a Miwa Yanagisawa, que trabalham muito em cima dessa dificuldade enquanto você trabalha, você buscar a dificuldade para que você não faça as coisas com facilidade, assim. Aí você fala isso de como que eu lido com as minhas emoções, me remete muito a esse processo que eu também fui aprendendo a profissionalizar o trato com as emoções, que é algo muito subjetivo, né? Uhum. Te gera estresse esse processo? Eu me sinto bem ansioso, assim, mas é interessante que já tem um tempo que eu trabalho com isso, então você vai se conhecendo e tendo uma certa dimensão de quando você está em contato com a cena, quando aquilo tem qualidade. Então, gera uma autocobrança, mas uma autoobservação. E essa coisa de você também buscar uma vulnerabilidade. Então, como é que você é vulnerável sem ficar travado? Porque eu sinto que a atuação ela tem 2 caminhos muito divididos. Tem a galera que
banca uma coisa muito garantida, que já é um pouco ultrapassado. Até se você vai ver esses filmes assim de Oscar, a galera tá ali muito vulnerável, né? E tem um caminho mais vulnerável. E no Brasil, essas escolas duelam muito. Você vai ver uma peça, às vezes tem pessoas atuando de formas totalmente diferentes, porque partem de crenças diferentes na forma de lidar com as emoções de cena. Como é que você lida com a autocrítica nesse momento ali de você se ver? Você falou que você se forçou a fazer um pouco de cada ali, né? Você foi um pouco pra comédia também, e tudo. Isso Você de me se ver, tem sente... coisas que eu nem assisto. Eu achava tão Sério? absurdo quando eu comecei a estudar, porque quando você começa a trabalhar como ator, você quer ver tudo que você faz. E eu vi os atores dizendo nas entrevistas, eu não me assisto. E eu pensava, nossa, por quê? Tem várias coisas que eu não assisto hoje em dia, eu fico apavorado, assim, se eu tô num lugar, os amigos querem dar o play em alguma coisa minha no YouTube, eu falo, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não assiste uma coisa que eu tô do meu lado, assim. Mas o que te causa? Você olha e fala, tá péssimo, ou você fica envergonhado? Dá um constrangimento, assim, não sei, porque é tão louco, porque a atuação tem muitos atores que não assistem nada, né, que fazem. A gente, por algum motivo, que não sabe qual é, a gente não tem a possibilidade de se ver. Nós não estamos nos vendo agora, a gente não se vê em nenhum momento. E a profissão do ator registra aquilo, então você vive uma coisa quase antinatural ali. Você tá se vendo, as pessoas estão te vendo, você tá ali, sabe? É uma coisa assim. Não sei, acho que é quase antinatural mesmo. É você, sei lá, se juntar para se assistir, você nem tem essa possibilidade. O máximo que tem é um espelho, né? Que você se vê ali escovando o dente. Maria, essa coisa da autocrítica, ela pode ter uma parte boa e uma parte ruim, né? Você explica pra gente. Explico, claro. Antes eu queria só comentar o que ele estava falando, né? Uma das características quando a gente fala de ansiedade, você trouxe ansiedade, angústia aí, é trabalhar intolerância à incerteza. E aí você já falou que na tua trajetória, quando você, né, sou contratado, sou mandado embora, o dinheiro que eu tenho é meu, né? Você já está de alguma forma lidando com a incerteza, né? Sem apavorar. Às vezes na incerteza a gente começa a catastrofizar. Não vai dar certo, eu não vou conseguir. Meu Deus, meu dinheiro vai acabar, não vai vir outro emprego, né? Então você teve que desenvolver uma habilidade, pelo que você está me contando da tua história, né? Na tua profissão, de algum jeito lidar com essa ansiedade de que, cara, vou acreditar, vai ter um trabalho para mim daqui a pouco. No fundo, isso faz parte do processo do meu trabalho. É assim, para quem é ator, quem não está contratado, né, numa empresa fixa, vai ter que se acostumar com isso. Então, já acho que é uma habilidade que você desenvolveu aí no manejo das tuas emoções. Né? Em cima disso, eu sinto assim, eu desenvolvi eu anulei as minhas expectativas. Hoje em dia, profissionalmente, eu quase não tenho mais expectativas. Parece até uma coisa... que você desistiu, mas não, é uma coisa assim, eu não me frustro mais tanto, porque é um mercado que muita coisa não vai. Te chamam, você vai fazer um teste, cai a empresa já não paga mais aquela série não vai ter, você passa num edital que não sei quantas mil pessoas se inscreveram, aí dá um problema de verba, cortam. Então, incerteza pura, né? Sim. Eu parei, assim, eu digo que eu acalmei os meus sonhos, porque quando você começa, você quer trabalhar na TV, quer fazer tal produto. Hoje em dia eu penso, se for, foi, mas você faz o teste, daí às vezes você faz um teste muito bom, aí você não passa. Depois você vai assistir, o ator já não tem nada a ver com você, a mãe, o pai daquele ator já não tem nada a ver com você no produto. Então, às vezes, não tem nem a culpa tua, a gente acha que a culpa é sempre nossa. É verdade. A gente tem, né, voltando aí para a autocrítica, né, a tendência do ser humano é ser crítico, né? A autocrítica ela tem uma função, na verdade, né, de adequação social. Por que a gente se autocritica? Para poder me regular quando eu estou num ambiente social, né? Nós somos seres sociais e é super importante a gente ter habilidade para interagir com os grupos, ser aceito, todo mundo, né? Quer ser aceito, quer fazer parte de um grupo, isso é da natureza humana. Então, por isso que a gente chama de sem noção, quando a pessoa é sem noção, não tem noção de si, né? Então, a falta da autocrítica vai dar o Simancol, falta de Simancol. Né? Faltou um chá de Simancol aí, porque você não está, né, se ligando no teu ambiente, não está conseguindo se adequar quando vem algum feedback do ambiente. Ou sei lá, a pessoa, você está falando, e a pessoa está olhando para o teto, olhando para o outro lado, e você não está lendo que você está sendo inadequado. Isso vai te gerar problemas, então a autocrítica ela te ajuda. Do tipo, opa, deixa eu recuar um pouquinho aqui, deixa os outros falarem um pouco, acho que eu estou ficando inadequado. Então tem um lado da autocrítica que é muito legal, que ajuda a gente a se ajustar socialmente e que não é nem um pouco problemático, né? É até bastante útil. O problema vai acontecer se isso se torna um padrão exagerado, né? Então, você estava falando, eu vi teu Instagram e tudo, você trabalha muito com as vozes, né? Então, a gente pode fazer uma metáfora das vozes internas, né?
Só para dizer, gente, o problema começa quando eu achar que as vozes internas não são minhas. Enquanto elas forem minhas, está tudo certo. Todo mundo tem vozes internas. Algumas pessoas pensam em imagem e outras pensam nessa simbologia das vozezinhas que a gente está ali se falando, né? Sei lá, no Divertidamente, que a gente estava falando mais cedo, né? Cada emoção tem lá uma vozinha. Então, uma forma da gente entender como é que o nosso cérebro funciona com a gente mesmo é pensando assim, cara, eu tenho várias vozezinhas que vão falando comigo no dia a dia ou imagens que vão pipocando, que são meus pensamentos, né? E aí a gente tem lá a tal da voz da autocrítica, né? Tentando regular a gente. Só que se essa autocrítica começa a ficar muito exagerada, ela, na verdade, começa a te inibir, te calar ou te envergonhar. E aí, em vez de te ajudar a estar adequado nas situações, vai te deixando ansioso, nervoso e você ficando cada vez mais inadequado. E aí, o que era bom, era uma vozinha que estava te ajudando, né, para ter lá o grau de Simancol, passa a te trazer um prejuízo e um problema, né? E aí a gente tem que começar a dar uma olhada nisso para não dar numa ansiedade extrema, né, numa relação com eu de ódio. Tipo assim, tudo que eu faço, caraca, não devia ter feito, tá ruim. Vou ver um vídeo meu e olho, meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo, já estou catastrofizando, né? Sem, às vezes, levar em consideração que se eu olhar para a pessoa do lado também, às vezes, vai ter um vídeo ruim, outro bom, são milhões de vídeos, então alguns vão estar melhores, outros piores, e a gente tem uma tendência a catastrofizar quando é com a gente, né? A gente pega aquela coisinha pequena ali e acha que, caraca, acabou minha carreira, nunca mais na vida eu vou conseguir fazer alguma coisa, as pessoas vão passar na rua e vão falar, lá, aquele dia ele errou, aquele negócio, né? A gente faz bem essa... Vai vir um monte de gente me perseguir, dizendo, viu, aquele dia você falou errado, né? E, na verdade, a gente está exagerando, porque as pessoas estão mais concentradas nelas mesmas, então aquilo passou desapercebido, né? Tá tudo afundado na própria neurose para ver a dos outros, né? Agora, isso que você tá falando me remete a uma coisa, que eu tenho uma coisa que eu me trabalho, que às vezes, rapidamente, eu acho que as pessoas não gostam mais de mim, ou eu sinto que eu tenho isso, tipo, amigos, assim, claro, amigos de anos já não passo mais por isso, mas... Eu vejo que às vezes tem uma situação, alguém gosta do meu trabalho, eu faço alguma coisa que eu acho que eu falei que não devia, daí eu vou embora, porque essa pessoa não gosta mais de mim, vai me olhar e não sei o que. Eu tenho muito isso. Ou não responde do jeito que eu... Grupo de trabalho, então, quando junta todo mundo de trabalho, que alguém não responde uma coisa que eu comentei, eu penso, ai, as pessoas me acham chato, as pessoas me acham mala, eu vou falar menos. Eu tenho que me cuidar com isso, porque... Isso também é um reflexo da autocrítica? Ele está descrevendo o que a gente chama de leitura mental, né? Com base na sua própria cabeça, você começa a tentar adivinhar o que os outros estão pensando. Na verdade, a tua própria insegurança, né? O que eu tô lá achando que as pessoas não vão gostar de mim no fundo, aquela crença, né, sobre isso, acaba me levando a ler, né, os eventos, o que acontece nesse viés que a gente fala, né? O viés é um óculos, né? Botei um óculos ali e aí enxergo só o que confirma ali o meu óculos, né? E não confirma, eu não enxergo. E aí pequenas coisas eu começo a filtrar, né, dessa maneira, o que vai gerando um looping. Porque se eu filtro dessa maneira, eu acabo selecionando do ambiente aquilo que confirma o que eu já estava pensando. E aí eu tendo a ir sempre reconfirmando e ficando presa, sempre achando que as pessoas não gostam de mim, ou que não vai dar certo. E como é neurótico, nunca é suficiente, porque aí às vezes você tem um retorno, as pessoas, ai, não, tá tudo bem, mas aquilo dura, tipo, 3 dias, né? Daqui a pouco você pensa, ai, falei um negócio ali, já não responderam. E como você acha que as pessoas não vão, em algum momento, você vai falar alguma coisa errada e as pessoas não vão gostar? Quando alguém não te responde, você registra. Quando alguém responde, foi. Né? Mas você pega aquela vez que às vezes a pessoa não respondeu até porque tinha muita mensagem, ela pulou, não necessariamente porque ela não gosta de você. E aí você conclui ali, não tá vendo? O silêncio é uma arma doida para neurose, né? Porque você cria muita coisa. Por isso é uma boa arma que a gente tem quando está numa relação que tá meio problemática, você deixa um silencinho ali, sabe? Que você ativa a neurose de quem tá te prejudicando também. Porque aí você abre margem pra leitura mental, né? Deixa a pessoa pirar na própria neurose. Não fica explicando o que tá acontecendo. É legal até trazer o termo neurose, né? A gente vai olhar a neurose como os pensamentos que pipocam na nossa cabeça e as nossas tendências que foram aprendidas ao longo da nossa história de vida. Então, ao longo da nossa história de vida, a experiência com os pais, com o colégio, com as experiências que a gente foi tendo, as nossas características inatas de temperamento, a gente vai aprendendo sobre o mundo, né? E aí a gente vai criando os nossos pensamentos, as nossas crenças que vão selecionando a realidade pra gente, né? Esses filtros. E aí esses filtros, às vezes, se eles estão exagerados ou estão fazendo uma leitura mental com frequência, a gente vai considerar isso uma neurose, né? A gente vai popularmente chamar de neurose, né? E dentro disso que você está falando, eu vi em alguma entrevista sua que você comentou que sofreu bullying, né? Você pode contar um pouquinho pra gente como foi? Porque talvez esse bullying justifique esse medo de estar desagradando e errando, Nossa, né? a fuga do bullying é uma coisa eterna, assim. Tanto quando as pessoas dizem que o bullying é importante, que fortalece a criança, não sei o quê, eu penso, gente, essa pessoa não sofreu bullying.
Porque é muito cruel. Eu acho que talvez a gente, como... Eu estava conversando com um amigo esses dias, ele falou, será que o ser humano é cruel ou aprende a ser cruel? E é uma pergunta meio da psicanálise, da filosofia, enfim, a gente não sabe, né? Você vê que as crianças são cruéis, né? Se machuca o bichinho, bate o gato, né? Esmaga o pintinho, né? Tem essa coisa na criança, né? Então, a gente fica de onde vem isso. Mas sim, eu tinha essa coisa de ir para a escola e falar... diziam que eu me bater, eu tinha medo de sair no intervalo. Cheguei a passar intervalo da aula dentro da sala de aula sozinho. Tinha medo de ir para aula. A primeira vez que eu menti para os meus pais, que na minha casa a gente não tem por que mentir. Meus pais são muito em paz, assim, comigo e com meu irmão. Mas é porque tinham dito que eu ia me bater no dia seguinte, no início da aula, e eu tive vergonha de dizer para os meus pais que era isso, e eu falei que eu estava com dor de barriga, e como a gente confia muito um no outro, eles falaram, então fica em casa, tipo. E eu fiquei em casa, e eu lembro que foi uma manhã que eu fiquei assim, não teve graça faltar na aula. Tipo, não fiquei feliz, nem me senti mal por ter mentido para os meus pais, por não ter dito, mas estava aliviada porque talvez iam me bater naquele dia. Então, é terrível. Nossa, isso é terrível. Até hoje, assim, muito de quem eu não sou, mas eu acho que eu sou, tem a ver com o bullying, porque você se identifica com essa coisa de que eu cheguei num ponto de análise. Eu fiz análise durante 17 anos. Eu tive um período de análise que eu sentia que eu estava perto de um segredo, assim. E eu falava para o meu analista, eu tô perto de dizer uma coisa que eu nunca falei. E eu senti aquilo, assim. E aí eu fui para casa e eu pensei nas piores coisas, assim, que um ser humano poderia ser. Eu pensava, não é isso, não é isso, não é isso, tal. E aí eu me dei conta que eu desenvolvi uma fobia, um medo de seres humanos, assim. E por isso, muitas vezes, como ator, eu ainda lido com isso. Mas, às vezes, falar gravando, me vem uma coisa da cabeça até o pé, assim, que eu desapareço. Às vezes eu fico 1 hora invisível, com a sensação de que eu consegui ficar invisível. Que era como eu queria passar no intervalo, para que não me chutasse, não me agredisse, não me... É terrível. Você sente só as mesmas sensações ali que você sentiu? Fica porque é isso, a infância, ela modela muito o ser humano, né? Por isso que pai, mãe são exemplos de tudo. Os defeitos e as qualidades de um pai e de uma mãe, vocês que trabalham com isso podem me corrigir se estiver me expressando errado. Para a criança, são exemplos. Então, se ele tem um pai ali que é alcoólatra, que bate na mãe, ele pode criar um senso crítico sobre aquilo, pensar, não é certo. Mas ele cresce com o ideal de pai e mãe, os adultos que são agredidos, né? E aí tem essa coisa aí. Ou você se identifica com a neurose, ou você foge da neurose e cria uma neurose de fuga, porque é tudo exemplo, né? E aí a forma que a sociedade lida com você, que é como eu sentia que a sociedade lidava comigo, porque eu sofria bullying nas escolas, sofri bullying tipo até os meus 16 anos, imagina. Você entende que é a forma que a sociedade lida com você, e se a sociedade lida com você assim, você é assim, porque como é que o entorno te vê de um jeito que você não é? Não, você é o bullying. Você não consegue pensar, eu não sou. Ainda mais se você tem uma solidão ali, porque eu lidava sozinho, eu não tinha psicólogo, não falava pro meu pai, pra minha mãe, não falava para ninguém. Sofri bullying de professor. Então, assim, é terrível. Difícil, né? É muito Como difícil, né? A experiência de bullying, ela muitas vezes, na maioria das vezes, ela vai ser experienciada como traumática e vai deixar marcas mesmo na formação do que você falou, da tua identidade, né? Que a gente vai chamar de crenças, né? Como eu me vejo, como é que eu aprendi a me olhar. E a gente vai aprender a se olhar muito, quando a gente é criança, realmente pelo olhar do outro, né? Em que a gente vai significando o mundo, entendendo as regras, como é que a coisa funciona. E experiências traumáticas, né? Que ativam emocionalmente emoções desagradáveis de sentir, elas vão marcar mesmo, né? E aí, às vezes, numa situação
atual, sem a gente ter, na verdade, uma consciência clara daquilo, aquilo vai pipocar, né? E aí, quando a gente para refletir, a gente vai se dar conta que estão vindo memórias, né? Estão vindo pensamentos que estão ali revivendo aquela experiência que foi traumática, gerando aqueles filtros que a gente estava falando, de uma preocupação com a opinião do outro maior por conta dessa experiência. Então, vai bem nessa linha da aprendizagem, né? O que você foi aprendendo, né? Como é que você foi aprendendo a regular suas próprias emoções, né? Nessa ocasião aí mais traumática, adolescência e tudo, na solidão, né? Sem expor, com vergonha. E aí isso tudo vai, de alguma forma, aparecendo na vida adulta, né? E ajudando e atrapalhando, né? Dependendo de como a gente internalizou, como lidar com as emoções, né? Eu tenho uma história que é bem marcante para mim, porque ao mesmo tempo que tinha essa coisa de eu me sentir rejeitado com essa coisa da violência e tal, sempre fui muito de falar, expressivo, então eu era sempre representante de turma, eu tinha a chave da sala, ia na secretaria buscar as coisas sempre, vários anos assim seguidos. E aí teve um ano que era tanto essa coisa de que queriam me bater e que falavam, que eu peguei a chave da sala, fui no recreio, fui para dentro da sala, entrei na sala sozinho. Aí eu lembro que era no segundo andar, eu fui na janela, assim, daí vi todas as crianças embaixo, assim, e eu, planejei pra mim que eu ia ser muito feliz se eu nunca tivesse amigo nenhum. Caramba. E eu me prometi, assim, eu não vou mais ter amigo e um dia eu vou embora do país. Eu criança planejando quase assim, um mundo perfeito onde aquelas pessoas... Você vê, é totalmente uma ingenuidade da criança ali pensando que o problema estava naquele entorno. Por um lado bom, que eu não achava que o problema estava comigo, né? Eu poderia ter ali pensado, meu Deus, eu sou um problema. Mas eu lembro que eu me decretei isso, tanto que eu demorei muito para fazer amizade que me considerava amigo dos meus amigos. Eu lembro que na minha adolescência eu via os meus amigos sendo muito meus amigos e pensava, eu não sou amigo deles. Não sou tão amigo como eles são de mim, porque eu achava que... Porque é perigoso me expor, é perigoso, né, fazer essas amizades. Fui aprendendo que é perigoso, gente, é perigoso. Decretei pra mim que o meu mundo era eu, e o afeto era eu, pra mim, comigo, sozinho. Não, e você falando isso, eu fico pensando assim, você hoje tem uma profissão que te dá uma visibilidade gigantesca. Sim. E que as pessoas chegam na sua página e elas falam o que elas querem. Sim. Então, tudo aquilo lá que você tinha medo, você acabou chegando num trabalho onde isso é muito recorrente, né? E quando isso acontece, os famosos haters lá, né? Como é que você fica? Você Hoje, em homenagem a vocês, bloqueei uma pessoa antes de vir pra cá. Que eu vi eu tô indo lá no podcast, logo hoje aconteceu isso. Tava ali, um cara botou sem graça num vídeo que eu fiz. Aí abri e vi que a existência dele era sem graça, né? Que quando o hater é igual aquela pessoa que faz barbeiragem na rua, que você quer aproximar com o carro do lado pra ver a cara da pessoa. Eu sempre vê a infelicidade e bloqueia, né? Eu pensei, querido, não, tchau, nem quero saber quem E era seguidor ou... Não. Não, né? Geralmente não é seguidor. Desse pessoa, gente... Mas e às vezes que me perturbar, né? Falta do que fazer. Eu já fui em inbox de pessoas dizer, por que você comentou tal coisa na minha página? Eu lembro que uma vez um cara botou que eu tinha um humor idiota, alguma coisa assim. E eu abri a página dele, ele era um fotógrafo muito bom, acho até de Curitiba. E eu comentei embaixo, falei, você é um fotógrafo muito bom. E aí, nossa, daí como eu respondi aquilo, subiu e as pessoas começaram a responder ele, daí depois ele foi pedir desculpa da forma que ele tinha se expressado. Porque eu pensei, Muito cara, bom. o cara é tão bom no que ele faz ali, sabe? E eu pensei, não tenho nem o que eu ofender ele, eu não ia... Mesmo que eu visse alguma coisa, eu não ia ofender ele de volta, mas eu pensei, e se eu disser que ele é bom? Porque ele era muito bom. E aí você vê que o cara repensa ali... Acho que cada um dá o que tem, né? É. Você não precisava. E tem esse bater da mesma vício, forma. né? A internet vira um... A gente não... Tem sido difícil viver, eu acho, para todos nós, né? Assim, tá tudo muito caro, tem uma incerteza sobre as coisas, a própria pandemia deu uma incerteza sobre tudo. Tá difícil. E a gente tá no Brasil, que até não é dos piores lugares do mundo, né? Para se viver, né? Mas eu acho que as pessoas têm uma coisa que vão ali na internet, estão com raiva de sei lá o quê e bota. Igual quando você é grosso com alguém sem querer, você é grosso ali num comentário. Sim. Só que, eu não sei lá, eu não lido bem, eu bloqueio.
Na verdade, diz mais sobre o outro do que sobre a gente, Sim, né? Mas sim. dependendo de como a gente interpreta, né? Por exemplo, eu tô num dia mais sensível, ou aconteceu alguma coisa ruim, isso influencia as nossas interpretações, né? O meu humor, ele Sim, influencia um pouco como é que eu leio as coisas. E aí, num dia que eu tô pior, isso vai bater pra mim, né? Essa total. crítica, né? Vai Tem bater pra muito a mim num ver. lugar muito ruim. Em outros momentos, talvez eu vá conseguir olhar e falar assim, cara, você é um fotógrafo maravilhoso, né? Tô de boa É. aqui. É, Então, Se eu vai tô depender do super, teu humor, né? se eu tô super ocupado, eu tô bem, eu vejo aquilo ali, apago, tchau, tchau. Mas se eu tô num dia ali que você tá meio. Aí você lê aquilo, pessoal, uma verdade, veio uma verdade aqui de alguém. Nossa, alguém percebeu o que eu já estava achando. É, Pode ter uma coisa assim eu já também. vi, às vezes eu penso, nossa, faz tanto tempo que eu não faço vídeo de tal coisa. Daí eu lembro que eu li um comentário há umas semanas e aquilo me travou. Travou para fazer. E sobre as vozes, Jeff, você acha que tem alguma ligação sobre assim, ai, não sou eu, é um personagem? Sim, eu acho que eu já pensei sobre isso. Eu acho que essa coisa do bullying me profissionalizou como ator, porque no início, quando eu comecei a estudar, eu só conseguia fazer coisas com vozes. É muito recente para mim eu ficar satisfeito com trabalhos que eu não faço, que eu não mudo a minha voz. E eu, nessa coisa de fazer vozes, foi uma fuga total de mim. Assim, eu juro, é uma sensação é que, ai, parece que a gente fica engrandecendo o próprio trabalho, mas é quase uma sensação meio de transe, às vezes você mudar a voz ali Hum. e aquilo muda teu ritmo, parece que muda o batimento do teu coração, do teu pensamento, da tua voz, sabe? Eu tenho pensamentos diferentes dos que eu tenho e tanto que às vezes fazer vozes para mim é tipo, eu vou longe assim, já nem eu tô estudando agora para um trabalho que eu vou fazer uma mulher. Já é um outro tipo de trabalho, porque parece que eu nem preciso estudar tanto as intenções daquilo, a lógica daquilo, já vem, porque já nem sou eu. É muito louco. E eu sinto que essa fuga de mim que fez eu conseguir fazer esses personagens diferentes, assim, que é uma coisa que virou minha frente de carreira, né? Assim, é meio Você que eu sente que trabalho. você é menos crítico com você mesmo quando você está fazendo vozes? Sim, total, É? porque daí nem sou eu. Tanto que eu Aham. tenho que lembrar que quando é minha voz, não sou eu também, assim. É e não é, mas assim, né? Você tá ali com um texto dizendo uma coisa que você não diria, tem outro nome. E mas ao mesmo tempo é o que eu falei no início, eu comecei a me aprofundar num tipo de trabalho de muita vulnerabilidade. Então, não tem por que eu fugir tanto de mim. E aí, por isso sempre foi trabalhoso. Eu dizia pro meu analista dizia, você é muito autocrítico, as pessoas gostam do teu trabalho. Eu falava, mas tem uma coisa ainda, eu ainda não cheguei num lugar, ainda não cheguei num lugar. E eu sabia que não era uma utopia comigo mesmo, assim. Tanto que esse ano eu cheguei nesse lugar que eu sempre busquei, assim. Eu pensei, e aí eu pensei, não é uma super autocrítica, é um autoconhecimento também. Você sabe ali como você é por dentro, como você se sente numa aula que você faz muito bem, depois na frente do público você não consegue se sentir daquele jeito. E como que você busca aquela liberdade que você tem com um diretor trabalhando com outro? É muito difícil, claro. Grandes atores e atrizes são muito melhores com grandes diretores, óbvio. Senão Uhum. nem existiriam grandes diretores. Verdade. Mas a gente também precisa ter essa autonomia de ter algum nível de qualidade de médio para bom, independentemente de com quem você está trabalhando, né? Quando você chegou nesse lugar aí que você está dizendo, mudou alguma coisa dentro de você, a Ai, forma como você se vê? eu tive dias muito felizes esse ano, assim, porque a coisa mais importante da minha vida é o meu trabalho, assim, de verdade, assim, tipo, é o que me pega. Tanto que na minha análise, os meus analistas diziam, você não fala de relacionamento, você não fala de quem você fica, eu vou falar, mas e daí? Eu quero trabalhar. Ele, mas tem que falar, Jeff, você como homem não pode cair nessa neurose masculina de diminuir afeto, relação, não vou deixar você ficar exercitando a neurose masculina aí, vai. E esse ano eu tive dias muito felizes, porque eu pensei, cheguei no que eu... E aí que aconteceu uma grande tragédia esse ano, que eu queria trazer para vocês aqui, Conta que pra gente. eu tô fazendo uma peça chamada O Poeta Aviador, e eu cheguei num ponto de trabalho ali que eu gostei, com toda a dificuldade que é estar em cartaz. Claro, oscila. Essa cena foi, essa hoje não foi, aqui. Mas estava ali pensando, pô,
Mas esse não foi, é seu, né? Não é ninguém te falando, ai, aqui não ficou bom hoje. Não, eu Tudo seu. comigo mesmo. Até as diretoras dessa peça, a Renata e a Priscila, são muito tranquilas, assim. Porque às vezes tem diretores também que, nossa, vão embora no meio da apresentação, que uma coisa deu errado, e você fica, daí começa a atuar pensando em como o diretor é terrível. Sim. É tipo um patrão, né? O diretor é o patrão. É igual você ter um patrão parceiro e um patrão perverso. E aí, eu nessa peça... Agora, atenção, todos. Preciso de cuidados profissionais, gente, que eu vou apresentar essa peça no final do mês de novo. Nessa peça, tem vários objetos dentro da minha mochila que eu dou pro outro personagem. E tem... Num dia da apresentação, eu sempre boto as coisinhas na minha mochila. Eu me atrapalhei e não botei a caneta que eu dou pro menino no meio da peça. E na hora que eu tiro o caderno com a caneta para dar pro menino, só veio o caderno e eu botei a mão na bolsa assim e não achava a caneta. E eu pensei, meu Deus, o quanto essa caneta é importante para ele, meu Deus. E eu sei que, assim, o objeto eu dou para ele, então eu não sabia exatamente o quanto ele usava aquela caneta. E eu me achei tão amador ali, eu tava nos dias tão felizes, assim, de me sentindo um bom profissional. E aí eu falei para ele, meu Deus, eu esqueci a caneta. Aí a gente improvisou. Na cena seguinte eu falei, consigo uma caneta? Porque ele fica no hospital, né? Aí, ai meu Deus. E aí, aquilo me traumatizou. Nas apresentações seguintes eu não conseguia fazer muita coisa e me voltou a sensação de ficar invisível, de fazer as cenas como se eu estivesse invisível. E aí alguns amigos foram me assistir, então eu me senti exposto. Foi assim, abriu quase que o meu trauma de bullying estava esperando um deslize meu para eu voltar para o lugar de conforto do desconforto, né? E aí, eu tô até agora, sim. E aí, ai, meu amigo, nossa, que faz a técnica, não é nada com isso. Eu sei que ele ficou chateado com isso também, mas o dia que eu consegui recuperar, o Taimon, que cuida do som, achou que eu dei uma pausa muito grande no meu monólogo e ele achou que eu tinha acabado o texto antes do que eu acabava e ele botou o som do avião em cima do meu... E assim, parece que aquilo ali de novo foi assim, no dia que eu me recuperei, que talvez eu fosse voltar... Não se culpa, Taimon, só sessão de análise aberta. Me deu também uma coisa... E aí você vê essa coisa... Eu busco um teatro de vulnerabilidade que eu sei que eu poderia me defender. E até eu posso testar isso agora. De fazer o teatro mais defendido, mais seguro, mais... que talvez encoste nesse outro tipo de teatro que eu não gosto muito de fazer. Mas talvez isso me exercite num lugar de segurança e tal. Mas como eu trabalho nesse lugar de vulnerabilidade, essa caneta foi tipo assim um corte, assim, foi tipo um bisturi no meu bem-estar em cena. E agora a gente é com vocês. Eu só queria chegar até aqui e aí os minutos restantes a gente curando isso aí. Vamos falar do trauma. Isso aí. Quero sair curado e você, se todo mundo tiver um grande problema, vem aqui. Vem descomplicar. Vamos descomplicar. O que você está descrevendo, né, tem a ver com o que a gente já vinha falando, né, de como é que a autocrítica vai gerando vozes internas que vão ativando as nossas vulnerabilidades, né, e como é que a gente lida com isso, né? Então, o que a gente vê é que tem um pensamento gatilho aí, você descreve a cena perfeitamente, né? A gente tem a situação que é, caraca, esqueci a caneta, né, que merda, né? Aí o pensamento seguinte é, caramba, eu vou atrapalhar meu colega, então uma preocupação com o outro, né? De cara, poxa, eu não estou sendo um bom amigo aqui, um bom profissional. E ele nem ligou, ele nem achou. Mas na tua cabeça, sim, né? A leitura mental, né? A leitura mental. Meu Deus, fiz uma coisa horrível, vou deixar ele numa saia justa, estou atrapalhando outra pessoa, como é que eu faço isso? Como é que eu esqueço essa caneta? Mas, pô, como assim que eu fiz, né? Errei e tal. E aí volta memórias lá, ativam, né, as memórias lá do bullying, de tudo que você já fez errado, ativa a crença de que, caraca, acho que eu não vou conseguir, não sou bom o suficiente. E aí você vai entrando numa espiral, né? Que essas emoções vão se ativando. E aí a gente vai dizer assim, é como se ativasse um modo, né? Assim, a gente tem vários modos de funcionamento, né? E aí, assim, ativou um modo
que deu ruim, o modo tilt, né? O modo que tem a ver com bullying, com experiências difíceis, com emoções difíceis de regular, né? E aí, quando o modo ativa, ele briga para ficar, né? Então, ele quer ficar. Então, ele começa a querer ir ganhando espaço ali. Aí, você já começa a ficar qualquer coisa super hipervigilante, que a gente fala, já. Total. Ai, meu Deus, a mochila, o que eu vou fazer É agora? isso, porque tudo pode dar errado. E aí, você começa a ativar o que a gente chama de regras, né? Tudo pode dar errado, ou Isso. não posso fazer nada de errado, É. né? Então, é uma postura, né? Me deu uma sensação do tipo, como eu sou ingênuo, eu tô tão feliz esses dias que agora eu tô atuando do jeito que eu gostaria e não esqueci uma caneta. Porque assim, é muito louco. O que parece pouco, que é uma caneta, é justamente o que justificou toda essa coisa que eu pensei. Se eu esqueci uma caneta, imagina o texto se eu esquecer, imagina como é. Mas eu acho que É uma coisa verdade. importante pra gente pensar é que não é o fato de você ter esquecido a caneta que te gera todo esse mal-estar, mas é a interpretação que você faz de ter esquecido a Uhum, caneta. Exato. Né? Porque se você tivesse esquecido e pensasse assim, normal, acontece, improvisa aí. Você não ia estar sentindo tudo isso que você está sentindo. Total. Você ia estar num outro modo É uma autopunição. ativado. E é muito louco que também, ao mesmo tempo, como as coisas têm dois polos sempre, mostra a beleza da forma que é o trabalho e a forma que eu me envolvo com o meu trabalho, porque eu fiquei tão ferido com a caneta que quase é uma prova do quanto eu tô envolvido no que eu faço. Então você fica assim se vendo, porque é um misto de 1000 coisas que passam na cabeça. Só que aí agora eu fico ali, fico sobressaltado com isso que aconteceu. E eu vou sair dessa depois é o desse modo que você podcast. ativou, né? Então, esses filtros mentais, né? Você quando você já entra naquele contexto, naquela situação, você já começa com esses pensamentos que você está me descrevendo aí, né? Que muitos deles são ansiosos. Se eu esqueci isso, eu esqueci o texto, e se eu esqueci o texto, eu esqueci não sei o que. Isso. Então, assim, vai tudo dar errado, né? Uma regra que se ativou ali, né? As coisas vão dar errado, acho que eu não vou conseguir. E aí você sente a ansiedade no corpo, em geral, né? Vai sentindo aquilo. E aí vai virando esse looping. E aí, onde é que a gente trabalha, né? Como é que a gente regula isso, né? Como é que a gente vai sair disso, né? Justamente, lembra que as vozes, né, internas? Então, você tem uma voz interna ali que está te dizendo, vai dar tudo errado, foi horrível o que você fez. E se a gente olhar, é uma voz que está fazendo uma leitura muito particular dos eventos, né? A gente poderia olhar essa mesma situação de outras maneiras, do tipo, todo mundo erra, a caneta não fez falta, não foi intencional, eu já vim fazendo esse trabalho, estava legal antes, pode continuar sendo legal, eu não preciso me exigir tanto, porque, tudo bem, né? Esquecer uma caneta. Eu vi a Simone Biles caindo lá na e pensei, olha a caneta dela aí. Deve estar apavorada, pensando, cair. Quantos saltos desse ela fez por ano e não caiu? Uhum. Olhar outros cenários, né? Ampliar a nossa visão, né? Vai ajudando a fazer o que a gente chama de reestruturar pensamentos, né? Que é tentar flexibilizar, né? Sair dessa única visão em túnel e pensar, caraca, será que tem coisas do contexto que eu não estou levando em consideração e eu estou me auto-exigindo demais? Pois é. E é uma coisa de você... como, assim, os pensamentos intrusivos, invasivos, são ignorantes, né? Assim, são como se fossem pessoas burras. Porque é quase um olhar não humano sobre o humano. Porque, né, é um clichêzaço que errar é humano. Mas tipo... As máquinas erram, às vezes, né? Imagina a gente. Você é muito crítico assim também com outras pessoas? Você está falando, eu errar é humano. Mas quando é o outro, você também sente que é muito crítico ou é só com vocês? Depende, assim. Depende. Acho que eu sou bem crítico em relação aos outros também. Principalmente minhas amizades, assim. Às vezes eu acho que eu sou... Minha tolerância é curta com alguns defeitos dos meus amigos, às vezes eu acho. Mas nessa situação, por exemplo, que se fosse um colega teu que tivesse feito a mesma coisa, estivesse te contando, caraca, foi horrível. Não, nossa, ia assim dizer, cara, não foi nada. E ia falar de coração mesmo. Assim como o Hugo, que faz cena comigo, ele fingiu que estava escrevendo assim, ó. Foi. Seguiu. Essa resposta, né, que a gente tende a ter com o outro, a gente pode chamar de compaixão, né? Quando eu tenho um olhar para o outro de solidariedade, né, cara, o outro tá sofrendo, eu não vou pisar na ferida, porque a gente entende a dor do outro, porque o sofrimento é universal. Quem nunca passou um vexame, quem nunca ficou com vergonha. Então, quando a gente olha de fora ou vê o outro, a nossa tendência automática é a compaixão. Sim. Mas muitas vezes com a gente não é a autocompaixão. Né? A gente precisa praticar a autocompaixão, a gente precisa entender que é um conceito que existe e que assim como eu faço com o outro, eu posso me auto-aplicar. Por que eu sou tão duro comigo? Né? Por que eu
comigo eu tenho que dizer que não pode, é um erro inadmissível, e ir perpetuando, né, toda uma ansiedade ali em cima de uma coisa que eu posso olhar de um outro jeito e falar assim, cara, errei, tá tudo bem. Ô Maria, como é que ele ativaria a autocompaixão nessa situação aí? Como é que ele Compra pode... uma caneta. Não, ao contrário, eu tenho que sem a caneta. Esquecer Faz a sempre sem a caneta. caneta. Essa é uma questão, né? Sempre que a gente faz esquiva, acaba reforçando, se a gente evita, né, o que a gente tem medo, acaba reforçando todo o ciclo. Então, assim, se você fizesse um componente de segurança, por exemplo, que agora ter 30 canetas dentro da bolsa, para você nunca mais esquecer a caneta, você, na verdade, não está testando nada. Tô fazendo tudo errado, eu botei uma reserva, tem uma reserva. Tira a reserva. Porque justamente se a gente quer mudar a forma como a gente lida com esse tipo de situação, porque vão acontecer em outras circunstâncias da tua vida, a gente precisa se expor, né? Então seria mudar a visão sobre isso mesmo, Sei. entende? Então, tipo assim, cara, beleza, se eu esquecer a caneta, esqueci. Se tal coisa acontecer, eu vou lidar com as consequências. Eu não estou fazendo de propósito, eu não sou uma pessoa má, eu não sou incompetente, eu vou ter que trabalhar minhas crenças, né? Como é que eu me vejo ali? Poxa, você falou várias vezes aqui o quanto que trabalho é importante para você, né? Então, se o trabalho é tão importante para você, significa que com a caneta ou sem caneta, você está super comprometido ali. Por que você está conversando com você como se você fosse um desleixado que esqueceu a caneta? Total. Né? Então, para a gente praticar autocompaixão, eu acho que vai ter primeiro essa autoconsciência, que você tem bastante, que você falou aí de fazer análise, de identificar as próprias emoções, é uma habilidade, né? Eu perceber essas vozes internas e ver assim, pô, de onde é que isso vem? Caraca, vem da minha história de vida, das minhas experiências, me remete lá a situações difíceis. E aí, quando eu entro em contato com o sofrimento, eu olho e falo assim, cara, tudo bem, o que eu preciso receber quando eu estou sofrendo? Né? Com certeza não é mais crítica. Né? Provavelmente o que você precisa receber quando você está sofrendo é, cara, tá tudo bem, faz parte, bola para frente, vamos lá. Uhum. Né? Vai passar. Acolhimento, né? O acolhimento. Né? Então, a autocompaixão ela vai vir com esse sentimento de me autoacolher ou me dar o que eu preciso dentro de uma situação de sofrimento, claro, em consonância com os meus valores, porque também, senão vira autoindulgência, né? Imagina se a gente usa isso, sei lá, um valor para mim é, nesse momento, saúde, tô super malhando, sim. não sei o quê, aí eu fico estressada como um chocolate, tô autocompassivo. Não, isso não é autocompaixão, porque não está em consonância com os meus valores, mas no teu caso tem a ver com uma coisa que é super importante para você, que é trabalho, né? Então, se você quer performar melhor, que no fundo é o que você quer, né? Todo esse estresse vem da ideia de que eu quero performar melhor. Quanto mais acolhedor você se disser, cara, eu sou competente, eu tenho uma estrada até aqui muito legal e, poxa, eu conquistei um monte de coisa e deixa eu olhar o que eu já fiz. Só errei uma caneta na minha Só errei uma caneta, dane a caneta, entendeu? Não atrapalhei ninguém, meu amigo lá deu o jeito dele, tá tudo certo, né? Aí você adota uma postura mais autocompassiva e aí esse modo que estava ativado lá de vigilância, de bota 30 canetas na bolsa... Total. Eu verifico 1000 vezes agora, antes de entrar em cena, eu fico segurando a caneta na bolsa, penso, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu acho que podia rolar um teste na próxima apresentação, você esquecer de propósito. Falar pro caneta. Hugo, dizer, Hugo, eu vou fazer sem caneta pra eu sarar do meu Eu acho legal também ele trazer isso aqui, né? Porque eu acho que normalmente a pessoa que passa por uma situação assim, que ela fica se culpando muito, ela fica até meio com vergonha, né? Como é que eu vou falar isso para as pessoas, sim. né? Mas o que eu acho legal a gente pensar sempre é isso. Não foi a caneta que te deixou mal sim. com isso. Foi o que você pensou, foi o que ativou, né? E eu acho que tem que ficar muito atento com essas oportunidades de automutilação, né? Cobrança nesse lugar de se machucar, né? Porque você fica ali... Fica ruminando. Fala que é a voz do chicote. Sabe? A voz do chicote. É um prazer, né? É um sadismo, né? É um autossadismo, sei lá. Que lembra, qual é a intenção disso para você? É ser um melhor profissional, que é uma coisa que você quer muito. Então, no fundo, o chicote vem porque a tua preocupação é, cara, eu quero ser competente, eu quero fazer bem, eu quero me desenvolver. Então, o chicote ele vem supostamente na intenção de te jogar para esse lugar. Só que, como ele é exagerado, né, acaba não te jogando para esse lugar. Ao contrário, te gera um nível de ansiedade que piora teu desempenho. Total. Então, a intenção é melhorar o desempenho, mas no fundo você está fazendo uma coisa que piora teu desempenho. Então, acaba não funcionando, né? Por quê? Quando a ansiedade fica alta, o que acontece com uma pessoa? E aí, pode não ser só na tua situação, mas qualquer situação que a pessoa começa a ficar ansiosa, como que ela funciona? Como que ela reage desse desempenho pior? Na verdade, quando a pessoa começa a entrar num estado de ansiedade, uma cascata bioquímica, né, várias reações fisiológicas vão acontecendo, e aí a pessoa vai sentir taquicardia, sudorese, boca seca, uma certa confusão mental, né, às vezes você já não consegue mais raciocinar, dá aquele branco, né, muito comum na ansiedade dar o branco. Esquece caneta. Esquece a caneta, esquece como é que improvisa depois da caneta, né, e aí aquilo vai virando um looping, né, e muitas vezes pode chegar numa crise de ansiedade mais grave mesmo, que a pessoa vai ter um relato de uma experiência muito negativa e ela vai tender a fugir, né, sair correndo, fazer alguma coisa do gênero, evitar, né, aquilo ao máximo.
E aí isso vai gerando os traumas que depois você não quer nem chegar perto, digamos, do palco, ou vai com 30 canetas, né? E aí se você evita, digamos que você pedisse uma licença e nunca mais fosse, ferrou, porque você não quer desconfirmar essa tua impressão. Eu comecei a ter medo de fazer a peça por causa disso. Meu Deus do O céu. que você sentia, assim, tá chegando a hora de entrar no palco? O que te dava mais... Dá uma coisa assim de... Errei, já era, sabe? Então agora vou fazer de novo o negócio que eu errei. Mas chegava a sentir algum sintoma físico, assim, de taquicardia? Dá uma coisinha assim no peito, mas é mais uma coisa de um tipo de medo, insegurança. E te deixa um pouco desatento ali à cena, porque você está preocupado com uma coisa que não tem a ver com aquilo ali, sabe? O teu cérebro não te agrega ali na cena, você tá pensando da caneta ou que vai esquecer um objeto, porque... O que a Cici teria te falado se você tivesse contado? A Cici, que é a personagem, a vovozinha, a Cici é a personagem mais fofinha do mundo. Passiva. O que ela teria te falado nesse Eu momento? assisti o Dia da Caneta e achei melhor sem a caneta. Muito bom. Tá vendo? Tá aí, né? Tá aí dentro. Ô, Maria, tem alguma dica para quando ele tá prestes a entrar no palco? E aí não só nessa situação dele, uma pessoa que tá fazendo muita autocrítica. E aí ela tem um trabalho para apresentar, alguma coisa para fazer. E aí ela começa a ficar com essa sensação que ele tá. Tem alguma estratégia? Eu tô perguntando isso porque eu lembro da Rebeca Andrade, quando ela ganhou agora, e foram perguntar para ela, mostrar a cena dela super concentrada antes da apresentação. E aí perguntaram para ela, o que você pensa na hora que você vai começar a apresentação? Ela, eu fico pensando em receita, nas receitas que eu vou fazer na internet, né? Ela usa ali uma estratégia de pensar em alguma outra coisa para não ativar aquela ansiedade, porque se ela ficasse pensando, não posso errar, o mundo inteiro tá me assistindo, é a minha grande chance, se eu perder essa chance, pode ser que eu não tenha outra. Talvez ela ficasse muito ansiosa e ela não conseguisse nem ter um desempenho legal. Então, ela usou uma estratégia de focar o pensamento numa outra coisa e não ativar essa ansiedade tão gigantesca, porque também é impossível não ativar nada ali prestes a um grande evento. Mas o que poderia ser de estratégia para esse momento? Aí a gente está falando de estratégia de regulação das emoções, né? Quando uma emoção se ativa e está crescendo para além de onde eu gostaria, né? Como é que eu regulo essa ativação das emoções? Aí a gente pode ter muitas estratégias de regulação emocional, como você falou, essa que você descreveu foi a distração, né? Porém, a gente pode também trabalhar com respiração, né? Alguma respiração de tranquilização. A gente pode trabalhar muito com o conceito de aceitação. Não adianta eu querer controlar as minhas emoções. Então, por exemplo, se eu ficar tentando não sentir ou não pensar, eu vou sentir mais e pensar mais. Então, às vezes, a gente tenta suprimir, né? Não vou sentir ansiedade. Ou um pensamento positivo que não funciona, né? Aquele assim, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Não vai, né? Assim, não tem milagre, né? Então, a gente passar mesmo pela lógica da aceitação. O que é aceitação? Cara, tá tudo bem, eu só estou sentindo ansiedade, é ruim, mas, cara, tem um motivo. Eu passei por uma situação que foi difícil e daquele dia em diante tá mais encrencado aqui para eu entrar com conforto aqui, tá ok. Então, vou me acolher, vou trabalhar a aceitação daquela emoção, né? De que, cara, a ansiedade é um convidado que eu não queria, chegou aqui, mas beleza. Então, a gente usa uma metáfora que é convidado indesejado, né? Tô numa festa, que é o meu aniversário, que eu planejei, maneiríssimo, tô feliz na festa, e eu vejo um penetra que eu não convidei. Aí eu vou lá e falo, meu irmão, vai embora da festa, chega, sai fora. Aí ele sai, eu volto a dançar, tô lá feliz, daqui a pouco eu olho e tá o cara lá de novo. Eu falo, não é possível, vai embora da festa. E aí isso se repete, daqui a pouco eu falo assim, vou ficar na porta, esse cara não entra mais, né? E aí eu perdi a festa, que era um aniversário tão importante pra mim, dando bola pro convidado indesejado. Ao passo que eu podia ter deixado ele ali, né? Curte a festa aí você também, meu irmão, vou focar aqui no que é bom pra mim, no que tá, e aí eu ia lidar de uma outra maneira. Então, a gente pode olhar o convidado indesejado e falar assim, caraca, beleza, minha ansiedade tá aqui, né? Ela veio, a emoção lá, do aquele bichinho lá do Divertidamente apareceu, né? No controle. Mas, como eu vou lidar com a ansiedade, vai definir o quanto que aquilo vai me atrapalhar, né? Então, a lógica sempre da aceitação e não de supressão vai funcionar muito melhor. E o autoacolhimento. Então, eu aceito, eu falo, pô, beleza, é minha ansiedade, já sei o que é, nomeio, né? Nomear as emoções é importante. Então, eu falo assim, cara, já sei, o nome disso é ansiedade, eu tô com medo. Medo de quê? Cara, eu quero ser competente, tô com medo de pagar um momico aqui e não ser competente. Beleza. Por que isso me incomoda? Me incomoda porque a minha carreira é muito importante, porque é importante para mim ser um profissional bom. Então, o que eu quero, no fundo, é ser um profissional bom. Eu vou ser um profissional bom me cobrando dessa maneira? Não vou. Então, o que eu tenho que fazer? Olhar de outra maneira, né? Então, lembrar de, cara, não tem essa pressão toda, eu estou exagerando, catastrofizando, fazendo leitura mental, eu vou identificando meus padrões de pensamento, né? Para tentar
ter uma outra conversa comigo, né? Lançar uma outra conversa numa outra voz mais compassiva, do tipo, me acalmando, lembrando das coisas, de todas as evidências que eu tenho ali de que eu vou passar por isso e eu vou superar. Você está falando da tua carreira, você superou um monte de dificuldade, até o próprio bullying, né? E você foi criando estratégias para lidar com isso. Até uma estratégia que, às vezes, na vida adulta poderia parecer desadaptativa, que seria não vou ter amigos, naquela tua idade era adaptativo, estava te protegendo, né? Ali estava perigoso mesmo, né? Então, às vezes, uma estratégia lá atrás, ela surge com uma função sempre, né, adaptativa, mas ao longo do tempo, conforme as coisas vão mudando, aquilo que parecia seguro pode não funcionar mais, e aí eu tenho que me readaptar diante dos desafios da vida. Então, a gente vai o tempo todo na nossa vida reformulando essas coisas, né, com as experiências que a gente tem. Então, são os desafios. Agora, o desafio novo é lidar com a caneta aqui, né, a tua interpretação ali da caneta. E aí você vai ter que voltar e ativar um outro modo. E aí, para ativar esse outro modo, a gente vai partir da aceitação, de um olhar compassivo, de uma respiração, de um foco, uma concentração. E, gente, eu perguntei antes do podcast se eu podia falar palavrão, porque eu sabia que eu ia falar, né? Pegar um pouco do foda-se, né? Que é assim que funciona. Não foda-se para as pessoas, nem porque é importante para você, mas justamente para o convidado indesejado. É tipo, cara, curte a tua festa aí que eu vou curtir a minha e deixa eu seguir, né? E não necessariamente o pensamento também. positivo, né? Isso eu queria falar, que é importante, né, gente? Pensamento positivo é supressão. Eu vou ganhar na loto, vou ganhar. Não vai, gente. Se você não jogar, não vai, né? Então, assim, o segredo não vai funcionar. O que vai funcionar é, uma vez que eu entendo, que eu sigo os meus objetivos, os meus valores, eu vou conseguir ter comportamentos nessa direção. Então, na verdade, como o nosso pensamento influencia o nosso comportamento, se eu consigo acreditar que alguma coisa vai dar certo, isso aumenta a frequência dos comportamentos na direção daquilo, né? E aí, consequentemente, eu acabo tendo a consequência. Mas não foi o pensamento positivo, foi o fato de que, ao olhar a coisa de uma forma acreditando, eu fui tendo comportamentos. E isso me levou, talvez, a um resultado positivo. Perfeito. E a gente aqui, a gente tem um equilíbrio. Eu sou sempre a crítica e a autocrítica. E a Sasha é sempre muito otimista. Então, assim, eu sempre saio assim, não, tem que melhorar isso, aquilo outro. Foi ruim, não sei o que, não sei o que. Vou focando no que a gente tem que melhorar. E ela sempre sai, foi maravilhoso. A gente tá melhorando a cada episódio. Aí eu pego e falo pra ela, mas amiga, você não acha que a gente tem que melhorar isso? Ela fala, a gente tem que melhorar isso. Aí ela fala, mas você não acha que aquilo foi bom? Foi bom. Tudo bem, foi bom. Então, acho que também essa coisa de compartilhar, né, com pessoas de confiança, né? Sim. E você ir pensando melhor naquilo ali, acho que talvez pode também trazer um pouco de Eu acho que uma coisa que também talvez possa te ajudar com esse medo, né, do público, das pessoas, de fazer amigos, é pensar que você não tá mais naquele lugar lá atrás de uma criança vulnerável que talvez não soubesse como se proteger. Sim. Hoje você é adulto, se você entender que tem alguém ultrapassando algum limite, te fazendo mal, você tem condições de reagir, né? Então, assim, você vai se relacionar. Começou a acender um alerta ali vermelho, você pode se afastar. Você tem um monte de ferramentas para se proteger. Eu acho que isso talvez tire um pouco essa sensação de insegurança que vem lá de trás. Hoje você é adulto, você a estrutura mudou. Mudou. Você consegue se proteger, né? Você hoje tem muitos Excelente. amigos, você consegue aceitar elogios deles. Sim. Eu tenho grandes amigos, assim. Eu conheço muito. E é muito louco que eu também ganhei uma honraria dessa cidade. De cidadão ilustre. Voltei lá, a Câmara lá me deu uma honraria. Foi muito louco, assim. Eu pensei, nossa, parecia um filme eu voltando. Uma honraria da cidade, resolver bullying. Isso aí ressignifica tudo, Vendo né? os amiguinhos crescidos. Eu tenho muitos amigos, muito. Conheço muita gente legal, assim. Muito. Dentro dessa ideia, assim, né, de ter muitos amigos, você é uma pessoa que fica um pouco com medo de desagradar os outros, né? Você tá dizendo assim, falei alguma coisa errada, será que não vai gostar de mim? Você tem dificuldade de colocar limite no outro? Eu tenho dúvidas se eu demoro para colocar limite, porque acho que é isso. Vocês que trabalham com isso devem passar por isso, né? A gente fica pensando, eu tenho muita mania de tentar decifrar as pessoas que são muito próximas de mim. Então, eu fico ali, daí a pessoa fala uma coisa de pai, mãe, de infância, daí tem um defeito, tem uma qualidade, daí a pessoa... Então, às vezes, quando acontece alguma coisa, eu fico ali tolerando aquilo pela estrutura da pessoa,
Mas eu acho que às vezes eu devia ser um pouco mais rápido, assim, dizer, não gostei. Mas eu acho que isso é difícil pra todo mundo. Eu sigo uma página, aparece no meu Instagram um cara que ele vai, você já viu esse vídeo? Ele vai nos carrinhos do mercado das pessoas e pega o que a pessoa tá comprando, aí ele olha e põe no carrinho dele e sai. Ninguém fala. Hoje eu vi mais um pouco disso e pensei, né, eu não tô tão mal, porque eu também não ia ter tempo de falar, eu ia pensar, vou lá na prateleira do queijo e pego o outro. Eu ia pensar. Você quer tanto esse queijo? Mas eu penso, pô, não tem uma pessoa que diz, ei, volta aqui, esse queijo é meu. Não, fica todo mundo meio... Quem tenta falar, ele não ouve, vai embora, e a pessoa fica... É tão bom esse vídeo, porque assim, mostra como a gente é bobo também, porque tá todo mundo ali no mercado, tem 1000 itens de tudo. Ok que o cara faz uma coisa que a princípio não deve fazer, mas é igual eu com a caneta, a pessoa fica ali, como se aquilo fosse uma coisa terrível, tipo, vai pegar outro sabão em pó, tá bom, vida que segue. Relativizar, né? Um pouco mais leveza também nas coisas, né? Ô Maria, tem alguma dica, assim? O que é um sinal quando a gente precisa, numa situação, numa relação, que a gente precisa botar limite ou não? Qual a hora certa de pôr limite? A primeira coisa pra gente trabalhar limite, gente, é entender qual é o limite, né? Então, assim, quando a gente fala dessa habilidade, que é a assertividade, que a gente chama, né? Que é uma habilidade de defesa dos próprios direitos, de pedir mudança de comportamento. Então, na verdade, se eu não acho que eu tenho direito, eu não tenho direito de existir, que eu não tenho direito de fazer exercer meus direitos. Né? É ligado ao eu, né? Assim, que a assertividade é uma habilidade do eu, né? Uma habilidade assim, cara, não tira coisa do meu carrinho, é meu, eu peguei, eu pesei. Poxa, é meu, dá licença, né? Então, assim, quando eu me acho no direito de exercer o meu direito, eu consigo ser assertivo e aí eu vou escolher, claro. Nem sempre é bom ser assertivo, podem ter situações que é melhor, tipo assim, não vou me aborrecer com esse cara, deixa o queijo pra lá, porque aquilo não é importante pra mim. O problema vão ser situações que são importantes pra mim, que eu fico depois, assim, com ódio, pensando, como é que eu não falei pro cara que esse queijo era meu? Que ódio, eu sou uma pessoa horrível, porque eu não disse do queijo. Então, o problema é o pós-evento, que a gente chama, né? Então, se eu fiquei incomodada com o pós-evento, é porque aquilo era importante pra mim. E aí, nessas situações, talvez eu pudesse ponderar se eu não deveria criar estratégias para poder dizer de uma forma legal, né? A gente também não é agredindo, a gente tem um comportamento, né, agressivo, passivo e assertivo, que é o do meio, né? Então, passivo é quando eu fico calado, engoli o sapo, mas eu queria dizer. O agressivo é quando eu engoli tanto sapo que uma hora eu vomito lá o sapão. Que é aquela pessoa que diz, eu sou sincera, não quero desaforo pra casa. Você pensa, não, você é insuportável também. E o meio termo seria o assertivo, que é essa habilidade da defesa do eu, né? De quais são os meus direitos, né? Nas relações. O que eu quero? A assertividade vai passar muito por essa pergunta. Qual é o meu direito? O que eu quero e o que eu espero? Porque, por exemplo, numa situação com um chefe, eu posso querer dizer muitas coisas pro chefe, né? O que eu quero. Quero dizer, é o meu direito. Eu poderia dizer que eu tô, de repente, né, fazendo um abuso moral. Mas o que eu espero? Né? Se a consequência for eu espero ser mandada embora e talvez naquele momento de vida eu não possa ser mandada embora, vai ser mais assertivo talvez eu começar a procurar outro emprego antes de eu resolver de ser assertiva com ele, porque senão vai ter uma consequência muito negativa, né? Por exemplo, a pessoa que sofre violência, eu não vou chegar no consultório e começar, agora vira lá pro teu marido e diz, daqui para frente nunca mais, e aí a pessoa é toda embolachada, não adianta, né? Então a gente tem que olhar o contexto e a forma de desenvolver isso, porque isso vai ter consequências. Então eu sempre falo, a habilidade social é contexto dependente. Né? Você tem que olhar o contexto e entender o que a pessoa quer, o que ela espera, qual é o contexto, tem risco, não tem risco, né? Qual é a repercussão disso, e entender se está sempre em consonância com os valores do indivíduo, o que é importante na tua vida para você. E aí você vai entendendo quando que eu tenho que dar o limite. Porque o que não é importante, talvez eu não precise brigar, não preciso me colocar, mas o que é importante eu preciso, porque senão depois eu vou me sentir violentada, e isso não vai fazer bem para mim. Muito legal essa lógica, pensar que o limite que a gente dá é o quanto a gente acha que merece sofrer e suportar, né? Talvez a gente, às vezes, suporte dores que o nosso amor próprio deveria dizer, não, tá sofrendo um pouquinho, mas que devia. Essa amizade aí tá... Essa pessoa tá abusando do teu dinheiro, da tua casa, ou da tua paciência. Ainda tem o passivo-agressivo, né? Que a pessoa ainda fica ali... Eu era assim, gente, antes da terapia. Muito bem. Era assim como? Era passivo-agressivo, porque eu sentia que estava passando o meu limite, mas eu não falava. E aí eu ficava meio que sendo né, aquela pessoa fechada, não respondia direito, era monossilábica. E a pessoa percebe que tem alguma coisa de errado, mas ao mesmo tempo eu não estava sendo assertiva e falando, olha, isso aqui não tá legal para mim. Então,
que a resposta assertiva tem por objetivo melhorar a comunicação. E aí, quando você ou faz o passivo-agressivo, o outro que estava lá não conseguiu entender qual era o problema, né? Então, quando você é assertivo, em geral você fala, eu não gostei disso que você fez por causa disso, daquilo, queria te pedir para, por favor, em próximas vezes não fazer, né? Porque o que é óbvio pra gente, às Não é vezes, óbvio não é pro óbvio. outro. Exato. Então, se a gente não fala, a gente vai engolindo, aí um dia eu explodo por causa da caneta. Aí a pessoa fica assim, caraca, que exagero, Isso. por quê? E aí você ainda fica no lugar de doido, né? Que explode por causa da caneta. E quem é sem noção adora botar o outro de doido, né? Ah, sempre. É, né? Essa É é a arma do sem noção, é dizer, nossa, que exagero. Olha, Vai dizer que foi do nada. Não, tem 50 dias que você tá insuportável. E aí não comunica nada, né? Porque no final das contas a pessoa com a qual eu queria que ela entendesse o que realmente me incomodou não entendeu absolutamente nada, porque tá me chamando de doido, não entendeu nada, né? E aí eu não conseguia melhorar a minha comunicação, porque um dos objetivos das habilidades sociais é sempre melhorar a comunicação, tornar mais clara, mais efetiva. Agora, a assertividade, a gente tem uma questão cultural, né? Nossa, assim, que a gente vai ter uma sensação de que as pessoas muito assertivas são grosseiras na nossa sociedade, né? Gente, às vezes o americano vem aqui e fala, gente, vocês para dizerem não para alguma coisa, Deus me livre, tem que dar justificativas que a mãe morreu, o enterro vai acontecer agora, né? Como se não pudesse simplesmente ter o direito de estar cansado e não ir a alguma coisa, uma ofensa, né? Então a gente costuma pedir para associar, né? Na nossa cultura vai ser mais efetivo, às vezes associar o que a gente chama de empatia com assertividade nas relações interpessoais. Então eu vou falar assim, pô, que legal, adorei que você me convidou para festa, que a tua festa seja maravilhosa, mas, pô, realmente, dessa vez eu não vou poder ir, queria muito, porque eu tô muito cansada, mas eu te agradeço, tudo de melhor para você, né? Vai soar menos grosseiro, digamos assim, para nossa cultura. Já se você for para um americano, ele vai... Por que tá me dizendo isso tudo? Era só dizer que não queria ir, tá fazendo eu perder meu tempo aqui, né? Então, é contexto dependente, a gente tem que adaptar para nossa cultura, para o nosso contexto, porque é importante pra gente. Mas eles vêm pra cá e acham o máximo, que a gente é mais legal. Com certeza. Esse não mais pode afetivo, ser, com certeza. esse Vamos não pode falar. ser uma forma de autocuidado também, né? Sim. De criar uma proteção ali até, né? De dar esse limite. Isso que eu queria perguntar, assim, sobre autocuidado, a gente na mesma vibe. Telepatia. Quando você tá mal, né, com essa sensação muito ativada, muito autocrítica, tem alguns tipos de autocuidado que são um acolhimento, é um carinho que a gente pode fazer na gente pra, né, se acolher ali naquele momento e pra tentar mudar um pouco a emoção, enfim. Você faz algumas coisas de autocuidado, se Maria quiser explicar um pouco mais esse conceito, acho bem... O autocuidado é ter algum tipo de atitude que te faça bem, que te mime, digamos assim, né? Em que você faz e aquela atividade vai te trazer uma sensação de bem-estar. Num cuidado próprio, né? Hoje eu fiz 2 coisas de autocuidado que eu geralmente faço. Eu comecei a fazer um desenho. Então, durante o meu dia, enquanto eu não estava desenhando, eu tô pensando o que eu vou fazer. Eu tô fazendo pessoinhas que moram embaixo da terra. Daí eu tô fazendo, tipo assim, um quarto. Aí eu penso, o que falta? Uma sala, daí tem a geladeira. Eu tô o dia todo assim. E me dá um prazer, porque é uma coisa ali. Daí eu quero voltar em casa. Daí eu fico pensando, não posso esquecer disso que eu pensei. E também fui na casa de uma amiga trocar o Kiyomi, que é tipo um reiki que eu frequento, a Sukyo Mahikari, que é uma arte de imposição de mãos japonesa. Tô aqui com o meu Omitama, uma medalhinha que veio do Japão, tá preso na minha roupa aqui dentro. E 2 coisas que eu faço, que eu gosto de fazer quando eu tô com algum problema, assim. Uma é... Problema não. Negação. Não, não. É assim, é porque, por exemplo, tem uma coisa que eu faço sempre, que é ter plano B e plano C para as coisas. Então, tipo assim, tô planejando fazer uma viagem na quinta-feira. Não sei se vai dar. Tô dando um exemplo. Aí eu penso, se eu não for eu vou almoçar com a minha amiga. E se minha amiga não puder, eu vou ver tal filme. Então, eu acho isso uma coisa legal, assim, que geralmente... Ainda mais quando é uma coisa que eu espero muito, ou encontrar alguém, ou fazer alguma coisa, eu tento encontrar algo equivalente para caso aquilo não aconteça, eu fazer uma coisa que eu pensar, tá bom, então eu tô liberado para fazer tal coisa. E uma coisa que eu faço também, quando acontece um problema, é tentar comprar dentro de mim uma virtude, uma nova virtude. Por exemplo, uma vez quebraram o vidro do meu carro no Flamengo aqui mesmo, perto do Man. Eu fui numa festa, quando eu cheguei tinham levado o meu som, tentado roubar meu carro, tava o caco de vidro. Aí aquela sensação horrível de que tentaram roubar meu carro e tal. E aí
aquilo começou a me fazer mal. Daí eu pensei, por que eu parei o carro aqui? Vou gastar, vou pagar, não sei o quê. As coisas de seguro, né? Franquia de seguro. A gente nunca sabe se o seguro é útil ou não, porque você paga a franquia, e paga o seguro, e paga a franquia, e paga... Só paga, né? Quem ganha sempre é o seguro. E aí, eu pensei, o que eu fiz de errado hoje? E eu vi uma atitude que eu tinha feito naquele dia que eu não admirava, assim. E eu, naquele dia, me prometi nunca mais fazer aquilo. E eu nunca mais fiz nada parecido com aquilo que eu tinha feito. E com aquilo, eu converti aquela sensação de que eu tinha perdido algo com algo que eu ganhei que tem muito mais valor, que é um valor interno meu, assim. Então, geralmente, em situações muito ruins de qualquer natureza, eu, às vezes, tento barganhar em mim alguma qualidade, alguma virtude. Aí eu rezo naquilo, me concentro naquilo, penso, eu vou conseguir, vou. E quase que é uma coisa que eu comprei mesmo. Então, eu penso, aquele dia, no negócio da caneta, eu comecei um negócio ali, que eu fiquei tão mal que eu tentei melhorar um negócio. E eu tô tentando, é difícil isso que eu escolhi, mas eu pensei, nossa, no dia da caneta eu tenho que ter ganhado algo também, além de só ter perdido. O que mais poderia ser autocuidado, Maria? Autocuidado é altamente pessoal e intransferível, né? Assim, e o que é autocuidado para um não sim. vai ser Manda pro malhar outro. uma pessoa que não gosta de malhar. Então, para algumas pessoas, por exemplo, malhar vai ser um super autocuidado. Para outras vai ser ver uma série. Para outras vai ser fazer uma massagem. Para outras vai ser simplesmente ficar no silêncio da casa jogada no sofá. Então, assim, não tem um certo e um errado em autocuidado, bem, né? Tem a lógica. Eu tô querendo fazer uma coisa que me faça bem, que me faça ter uma certa tranquilidade ali no meu mundo emocional, né? Que me traga para um centro, assim. Se eu tô desregulada, se está tudo muito difícil, como é que eu me regulo ali com uma coisa de autocuidado em que eu posso voltar para um centro, né? E a partir daquela atividade que eu voltei ali para o centro, eu talvez repensar coisas, ou replanejar, ou lidar de outras maneiras, né? Então, como é que eu me centro de volta, né, no chão, assim? Às vezes são coisas simples, né? Até um banho quente, a pessoa já dá uma aliviada, banho é né? incrível. Porque no Brasil a gente tem essa cultura, né? Porque, nossa... Autocuidado meu é lavar o cabelo, assim. Quando eu não tô bem, eu tenho que lavar meu cabelo. Aí eu vou naquela água quente, eu passo um shampoo cheiroso. Mas lavar o cabelo é uma coisa incrível, né? Tipo, às vezes quando você tá num dia cansado e você dorme sem lavar o cabelo, é um banho, uma noite de sono. Você lava o cabelo... Eu tenho essa mesma sensação. Eu tenho isso. E para algumas pessoas mergulho no mar, por exemplo. Saco. Do mar, para mim, resolveu a vida. Então, para cada pessoa vai ter gente que odeia praia. Tem gente que odeia praia. E qual que seria o autocuidado da Kate? meu Deus. Vamos fazer, a gente vai fazer o autocuidado de alguns personagens. Eu vou ficar meio tímido, que a gente tá numa papo aqui meio psicanalítica. Eu vou começar a fazer minhas vozes aqui. Então, a voz da Kate é meio assim, porque eu trabalho com dublagens. Uma coisa que eu faço quando eu estou me sentindo pra baixo é me maquiar dentro de casa e me arrumar lindamente pra dar uma volta no mercado. Ai, meu Deus. E o Bombeiro Brian? Vai ser muito difícil segurar. E o Bombeiro Brian, como seria? Eu gosto de montar quebra-cabeças. Acho que ele faria quebra-cabeça, o Bombeiro Brian. Ele é um senhorzinho. Eu tenho várias caixas de quebra-cabeça que eu monto e desmonto várias vezes. Aliás, quebra-cabeça faz bem, né? Muito bom. Rosana, como seria? Fumar. Eu acho que se todas as pessoas fumassem, o mundo seria outro. É a terapia da Rosana. Eu acho, tanto que a profissão do psicólogo existe porque foi impedido as pessoas de fumarem. A psicologia avançou à medida que as campanhas anti-tabagismo avançaram. Faz todo sentido. Porque o cigarro é o amigo da pessoa, é o psicólogo. Você vai do lado de uma festa, as pessoas mais felizes estão do lado de fora fumando. Muito bom. E a Alessandra? A Alessandra é a macaquinha, né? Que é uma super mãe. Olha, eu confesso que depois que o Thiago nasceu, o meu autocuidado tem que estar sempre ligado ao Thiago, porque senão ele fica, mãe, é impossível. Né? Quem é mãe sabe que depois que o filho nasce, nem xixi você consegue fazer sem dar uma pausa para responder. Já vou! Então,
Quando ele dorme. É, quando ele dorme, autocuidado, quando ele dorme. Que eu tento ler um livro, eu tô tão cansada que eu durmo também. O Thiago tem autocuidado? O Será? Thiago é. Eu não sei o que é autocuidado. Nossa, fazer a voz do Thiago é muito difícil. E pra fechar, a Cici, que ela já estava aqui, né, mais cedo. Eu acho que uma coisa que é importante no autocuidado é, assim como ela disse, sobre a gente aceitar as dificuldades, já é um grande avanço você pensar que o autocuidado é você entender que um dia vai estar bem, outro dia vai estar feliz, outro dia... Porque a sociedade hoje em dia rejeita demais a sensação triste e a dificuldade. E grandes coisas na vida de um ser humano partem desses momentos. Ai, muito Ah, bom. muito Muito bom. A Cici, eu já cheguei a conversar comigo mesmo, fazendo a voz da Cici. É só voz autocompassiva. Eu lembro um dia que eu tava muito nervoso, eu pensei, o que a Cici diria? Daí eu andei na rua, assim, eu morava no outro lugar, lá no Cosme Velho. Eu, Jefferson, pare. eu falei, igual um maluco na calçada, assim. Aí ele pode trazer sempre Olha. a Cici pra trazer o olhar compassivo, né? Ter uma conversa com ela Genial. sobre essa caneta aí. Eu Acho que era bom. Ela já falou que foi melhor sem a caneta. Ela falou. Bonito sem a caneta. Ô Maria, fala pra gente agora como é que melhora a qualidade de vida, a relação do autocuidado, como é que ela é importante pra gente. A gente vai entender que qualidade de vida tem muito a ver com você estar vivendo em consonância com os seus valores, com o que é importante para você. Então, a gente chama de ações valorizadas quando eu caminho na direção do que é importante para mim. Então, se eu estou conseguindo regular minha vida de uma forma que eu caminho na direção do que é importante para mim, provavelmente meu bem-estar vai aumentar. Né? Uhum. Então, por exemplo, se é importante para mim a profissão, né? Provavelmente eu vou estar em paz comigo mesmo se eu estiver conseguindo ter atitude na direção disso, né? De fazer minhas vozes, gravar meus vídeos, fazer minhas coisas, e eu vou me sentir, poxa, tô feliz, né? Tô seguindo ali no que eu quero. Eu sou muito assim. E aí, então, acho que bem-estar vai ter a ver com isso. Com eu, primeiro, né, exige algumas habilidades aí. Primeiro, eu entender o que é importante para mim. Isso já é, por si só, às vezes, difícil. Pois é, queria te perguntar isso. Vocês, como profissionais que trabalham com isso, eu não me sinto muito assim, não, mas eu vejo muitos amigos e pessoas que às vezes não sabem, assim, nem o que faz felizes, o que... E tudo bem também, né? Tudo bem, mas assim, pessoas que mudam de faculdade, de curso e não sabem o que gostam, não sabem o que fazem. Nossa, né? E a vida vai passando, deve dar uma ansiedade mesmo, né? Acho que nesse caso aí a gente experimenta, né? A gente só vai saber o que gosta ou não gosta, o que é importante pra gente, muitas vezes experimentando e através de um autoconhecimento mesmo, né? Buscando entender quem sou eu, o que é importante pra mim, quais são os meus valores, né? O que eu aprendi na minha vida que eu acho que eu não posso abrir mão, né? Como é que eu sei meus valores? O que eu não posso abrir mão? Né? Vão ser os meus valores, o que é importante pra mim. Tem, né? Às vezes mães são muito julgadas quando param de trabalhar, mas às vezes a decisão foi porque é um valor para ela criar os filhos, educar. E aí, se ela não estiver participando dessa criação, ela vai se sentir muito mal. Em contrapartida, a gente tem mães que valor para elas também é o trabalho, não só a maternidade. Essas mães, se pararem de trabalhar, elas talvez fiquem muito infelizes. Então, elas preferem ali conciliar maternidade e trabalho. Então, a gente diz, a mulher não pode parar de trabalhar, não pode ficar cuidando de criança em casa. Depende, qual é o valor dessa pessoa, né? E para a gente entender o que a gente quer, para onde a gente vai, qual é o nosso norte, cara, tem que ter autoconhecimento. As pessoas não sabem o que elas sentem, elas não sabem reconhecer emoção, elas não conseguem identificar o que elas estão pensando. Às vezes a gente pergunta assim, mas o que você sentiu? Né? O que você estava sentindo? Eu pensei que aquilo era muito chato. Aquilo era muito chato não é emoção, é um pensamento, né? Então, a gente mesmo tentar entender quais são as emoções. Eu tô com raiva, eu tô triste, eu tô com medo. Não, eu tô alegre aqui, tô me sentindo bem. Essas emoções também, elas são muito importantes. E é um processo complexo, por exemplo. Eu sempre desenhei, gosto, poderia ter seguido carreira com isso. Gosto de escrever também. Poderia também ter trabalhado com isso. Fui fazer teatro na dúvida, porque é muito louco que quando você... Agora eu tô puxando mais pro lado profissional, né? Porque também você pode ser feliz com várias outras coisas, né? Pode trabalhar no banco de dia e fazer fuxico de noite, aquilo ser incrível, né? Mas, por exemplo, quando eu fui fazer teatro, eu também fui tateando ali a profissão. Não sabia, eu tinha uma suspeita de que eu ia gostar daquilo, né? Muitos cursos nem parecem com a profissão. Ou você, às vezes, estuda anos para um curso, mas a tua especialidade você vai pegar lá no final.
que é onde você realmente vai focar naquilo. Então, eu tive... no teatro, eu tinha aula com alguns professores que eu pensava, nossa, ser ator é isso? Eu não sei se eu quero ser isso. Aí, no meio lá, tive aula com a Celina Sodré, que foi a primeira diretora que eu pensei, isso me interessa. Então, assim, é um processo também... Você vai para um lado, né? Tem gente que gosta de esporte, então ali vai. Joga uma coisa, um dia joga outra e, nossa, isso aqui é incrível. Mas também é uma coisa de testar e de também suportar, assim, que não dá tempo de fazer tudo. Ou que, tipo, eu comecei a escrever, gosto de escrever. Posso fazer um curso sobre isso também, mas assim, a gente também não se sufocar também, porque... Eu acho que principalmente a gente aceitar que a gente pode errar. Eu escolhi um negócio, eu achei que era aquilo. Eu comecei, cara, não tô feliz, não tá legal, eu posso mudar. Sempre dá pra gente mudar, não é? A gente escuta com 17 anos, você tem que escolher um curso, você vai trabalhar com isso o resto da tua vida, você não pode errar. Cara, com 17 anos, você é uma pessoa. Não sabe nada. Cara, com 25 você é outra. Com 20 você é outra. E nunca sabe, né? E outras coisas também, a rede social, por exemplo. Quando a gente escolheu lá o que a gente ia fazer, não tinha rede social, né? E aí hoje você tá ali na rede social, super presente, trabalhando com isso, né? Eu também mudei de área, fui pra rede social. Então, tem coisas que aos poucos também vão mudando. Às vezes lá onde você escolheu gostava, né? Depois você vai mudando com o tempo também. Eu acho que esse autoconhecimento é valioso demais. Não é só sobre gosto, né? Às vezes é isso, uma família que pressiona por uma profissão, também. ou você tem uma personalidade que nunca nada tá bom, ou você acha que nada tá bom, ou você tem um auto-boicote que você não pode ficar bem, então acha que aquilo nunca é suficiente. Não é, às vezes não é o mundo, é o nosso mundo interior, né? E aí Como a entra o gente lida com o mundo, autoconhecimento. né? Como a gente lida com o mundo. Né? E se errar, trabalhar a autocompaixão. Cuidado com a tirania dos deveria, né? Esse é um cuidado que a gente tem até o Descomplicadamente, né? Com as informações que vêm da área da psicologia, né? Não tem regra, né, gente? A psicologia não serve para dizer o que é certo e errado para as pessoas, né? A psicologia ela vai tentar compreender o mundo, compreender o ser humano, compreender a complexidade do ser humano, buscando diferentes olhares, né? Mas não vai ter um único certo. Então não vira uma tirania dos deveria. Eu deveria A, eu deveria B, eu deveria C, eu estou sempre devendo alguma coisa. Sim. E aí eu estou sempre em angústia, porque se eu estou sempre devendo, eu nunca chego. Se eu nunca chego, como é que fica? Né? E aí a gente vai entrando nos ciclos de ansiedade, de angústia, que não dá nem tempo da gente olhar e falar, cara, o que é importante para mim? Onde é que eu quero ir com a minha vida? Né? O que realmente é valoroso? Né? Então... Isso é muito louco, porque pessoas que nunca tiveram a experiência de estar numa clínica, né, com psicólogo e tal, às vezes tem essa imagem de, eu não quero alguém dizendo o que eu vou fazer e tal. É uma profissão que é assim, em cima do incerto, né, se debruça sobre o ser humano e sobre cada indivíduo. Sim. E tem essa coisa do profissional que não sabe sobre o outro, né? Assim como o outro não sabe sobre si. É um trabalho em conjunto, né? Assim. E eu acho que às vezes há uma confusão onde as pessoas talvez fiquem receosas com medo do psicólogo dizer o que ele tem que fazer. O psicólogo ele não vai te dizer que rumo que você tem que tomar na tua vida. Ele vai te ajudar a entender o que é importante para você, avaliar as opções, né? Você vai enxergar tudo, porque às vezes a gente só tem um viés ali, e aí você consegue ampliar um pouco e aí você toma a sua decisão, mas é você que toma, não é o psicólogo. Ainda bem, né, Sasha? Mas a gente mandar na vida de tanta gente, pelo amor de Deus, iam bater lá na minha porta, olha aqui, decidi tal coisa, que responsabilidade, isso aqui. Que responsabilidade, né? E algumas coisas são exatas para um profissional, às vezes, melhor não, né? Porque você também cuida, é uma relação de amor ali, né? Entre o paciente e o profissional, né? Assim, né? Se o paciente está se botando em risco, aí você avalia que ele está em risco. A gente vai falar, perguntas, né? Quais são as consequências a curto, médio e longo prazo desse comportamento? O indivíduo vai trazer naturalmente, tem esse risco, não tem, né? E aí a gente vai sempre na lógica da reflexão, das perguntas. Na verdade, o terapeuta ele é um grande facilitador de processos, né? Mas ele não é responsável pelo processo. Né? E cria um ambiente que é favorável para o processo, né? Isso. Porque, por exemplo... Sem julgamento. Você vai conversar com o pai, com uma mãe, você já conhece a pessoa, sabe o que a pessoa espera, sabe? Você se preocupa com... né? Por isso que, às vezes, um profissional pode acabar sendo nocivo se ele também tem um modo de operar que o próprio paciente uma hora pensar, vai dizer tal coisa, vai dizer tal coisa. Aí fica que aquela pessoa já vira uma pessoa, não vira um profissional de escuta, né? Que fica ali... E se o psicólogo está te mandando fazer alguma coisa, pode correr que tá errado, né? Gente, foi nada incrível. Direito. Vou ficar no silêncio. A gente já trouxe vários casos aqui de pessoas que tiveram atendimentos ruins com psicólogos. Mas o silêncio diz muito, né? Silêncio diz muito.
Gente, foi incrível. Eu amei esse bate-papo. A gente podia ficar aqui mais umas 2 horas, né? Tranquilamente. Mas a gente precisa encerrar. Já não, precisa hoje é sexta-feira, encerrar. vamos tomar um show. É, Por favor, exato. tá na hora de Ai, fechar. Obrigada. A gente queria que você desse seus recados, falasse onde você está em cartaz. E Maria também depois falasse os projetos, onde te encontrar. Façam aí. Momento jabá. Eu tô num processo de desenvolver meu livro, mas não sei quando vai ser isso, mas tô em cima disso. Um livro sobre sonhos e tal, que eu queria começar a escrever sobre quem são as pessoas que a gente encontra nos nossos sonhos. Tipo, porque a gente sabe o rosto, a voz e tal. Então eu comecei uma ficção em cima disso, mas não sei pra quando é. E tá pronto, mas não tá pronto. Aquela coisa de livro, né? gente? Igual doutorado, sei lá, mestrado. E onde que a gente vai ver a caneta? E a caneta, eu espero ter ela na bolsa, ou um dia não vai ter pra gente treinar Isso aí, sem caneta. Exposições, as exposições. Isso aí, dia 29, 30, 31 e 1, agora final do mês, nós estamos em agosto. Agosto. 29, 30, 31 de agosto e 1 de setembro, no teatro que fica ali no Planetário. Uhum. Eu acho que é Ai, de vamos quinta lá, a sábado vai lá às ver. 8. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá Iremos. ver. Vamos ver se vai ser o Descomplicadamente dia da vai lá. caneta Vai ou não. ser Vai ser 7. expectativa. se vai ser Vamos o ver dia a hora da da caneta, porque essa hora é bem específica. Ele diz: tem um papel pra mim, eu falo, tem um caderno só pra você, e tiro com a caneta. Pode Muito dar teus bom. recados, então, Maria. Fica à vontade. Eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental, sou professora da PUC, do Rio, e eu tenho um projeto de extensão de cursos para o desenvolvimento profissional que chama Pelo Mundo das TC6, que é o @ Pelo Mundo das TC6. Ai, gente, Perfeito. muito obrigada. É o Instagram? É um Instagram. Ó, gente, sigam lá. Muito obrigada. Obrigada. Foi incrível. Espero que esse bate-papo ajude aí as pessoas que estão passando por essa autocrítica, né? A trazer um pouco mais de compaixão, que mesmo quem não tá, a gente lida com quem tá, né? Então a gente precisa de um pouco mais de compaixão entre os seres humanos. Compaixão e autocompaixão. Vamos De trabalhar. forma geral, né? A gente está Geral. precisando trabalhar essas questões, né? Até porque acho que as redes vão trazendo muita crítica, né? Assim, tudo é crítico nas redes. Então, Sim. acaba reforçando uma lógica de que tem um certo, de que só um jeito é maneiro, de que só uma Aham. coisa é sucesso. Superficial. E aí a gente perde a individualidade, que é tão importante para a assertividade, para o autoconhecimento. E pra gente continuar trazendo episódios incríveis como esse, o que, que as pessoas precisam fazer nesse Curtir a canal? nossa página, seguir a gente, aquilo que vocês já sabem, sininho, né? Como é que é o Toca o sininho? sininho, se inscreve, ativa aí as notificações pra gente conseguir trazer pessoas incríveis de novo aqui. É isso. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Obrigada. gente. Valeu.